Oi, gente! Hoje nós damos seguimento ao nosso estudo sobre comunicação telepática. Hoje a gente vai conversar um pouco, filosofar um pouco sobre a ética, a moral e o livre-arbítrio dentro desse processo da comunicação telepática. Por que que essa base de ética, de desenvolvimento moral da consciência, de compreender a lei do livre-arbítrio, influencia tanto no desenvolvimento da comunicação telepática orgânica, né, biológica, aquela comunicação telepática que é consciencial, que é da faculdade da consciência, do espírito, e não de um equipamento depositado dentro de nossas cabeças, por exemplo. Como a gente já conversou na aula de apresentação aqui do curso, que é o motivo pelo qual a equipe traz essa telepatia para todos, né? Que telepatia para todos é porque todos temos essa faculdade, a gente só precisa aprender a utilizá-la, e outra porque não é algo que é exclusivo de uma parte da sociedade terrícola, por exemplo, até porque a comunicação telepática, a telepatia, ela é universal, né? Ela é a forma de comunicação do universo, dos universos, enfim. Embora cada um dos universos tenha a sua dimensão telepática, a gente pode colocar dessa forma. Aqui na Terra a gente já pode compreender um pouco das diferenças dentro das faixas vibratórias da telepatia. Existe aquela telepatia que o ser ou os seres estão ali conectados de uma forma muito mais a compartilhar o pensamento, né, a captar o pensamento, enquanto outros já estão falando muito mais com uma ampliação que a gente pode colocar que é cardioconsciencial, né, integrou tanto o coração ao mental superior, à consciência, que a sua comunicação ela vem do sentir. Então, existem muitas formas aí da gente se comunicar telepaticamente e com ética, com respeito, sem invadir o livre-arbítrio do outro, sem invadir a mente do outro, o campo do outro, né? Quando a gente fala de telepatia, antes de adentrar aqui o nosso estudo de hoje, a gente precisa compreender que a telepatia, ela não é uma forma de comunicar para invadir o campo de alguém. Quando a gente está falando de uma telepatia orgânica, de uma telepatia baseada em luz consciencial, nós estamos falando daquela telepatia sadia, saudável, da mesma forma que nos reunimos em grupo para conversar verbalmente, para filosofar verbalmente, também pode ser assim num plano acima, né, na quarta dimensão para cima, onde a gente pode ali conversar de forma respeitosa com aquele grupo, com aquela pessoa, enfim. E a gente precisa compreender que se a gente não segue alguns princípios éticos universais, a gente acaba invadindo o campo do outro. A gente não se dá conta disso enquanto sociedade, mas a gente invade muito o campo alheio, pensando mal do outro, ferindo o outro através do nosso pensamento, de uma emoção fervorosa que muitas vezes sentimos pelo outro. E até mesmo a perseguição, né? Tudo isso é uma invasão e também é uma forma de telepatia compulsória ou indutória, como quer que nós chamamos essa forma de invadir o campo do outro. Então, com isso, a equipe sugere que hoje a gente converse sobre ética, moral e livre-arbítrio, para que a gente compreenda essas bases que precisam estar bem estabelecidas em nós, em nossa consciência, ou estar em processo de se estabelecer, né? Porque somos todos aprendizes aqui. A gente precisa estar com isso em aprendizado para que a gente pare de invadir o campo do outro com um pensamento desconexo, com um julgamento, enfim, com essas atitudes expressivas e energéticas de baixa vibração
que prejudica tanto o nosso campo quanto o campo do outro, embora às vezes a gente acha que não prejudica o nosso campo. Prejudica, corrompe o nosso circuito energético, o nosso circuito eletromagnético. Isso abre ali uma grande oportunidade, muitas vezes, para que irmãos que estão mal intencionados possam invadir o nosso campo psiquicamente também. Telepatia também é sobre a nossa psique, né? Sobre a nossa mente, sobre a nossa capacidade de discernimento também. Então, com isso, a gente vem hoje conversar um pouco sobre a ética, a moral e o livre-arbítrio. E a gente começa aqui com a ética, moral e livre-arbítrio para o nosso estudo de hoje, para a gente conversar um pouco. No final desse vídeo eu vou responder as perguntas que mandaram aqui no YouTube e também na caixinha lá do Instagram, tá bom? Que a gente abriu para que a gente pudesse facilitar esse canal. Então a gente já começa aqui aparecendo aí na tela de vocês também o princípio universal, né? Coloquei dessa forma, princípio universal, porque o Yin e Yang, né, dentro do I Ching, ele traz essa questão das mutações, das transmutações energéticas, que toda consciência ela passa, né? Toda consciência, todo o espírito, ele passa por esse movimento de equilibrar a luz e a sombra, o feminino e o masculino, o positivo e o negativo. Todos nós temos circuitos positivos e negativos, ou femininos e masculinos, luz e sombra. E o que nos faz humanos é a integração dessas duas unidades, e essa integração dessas unidades, esse equilíbrio, essa união, faz os nossos movimentos conscienciais ocorrerem. E aí eu trouxe justamente por esse motivo, porque muitas vezes a gente cai na ilusão, aqui na terceira dimensão, de que a gente precisa estar só na luz, né? E aí, se a gente está só na luz, a gente não leva a informação de luz, né, para os nossos locais mais escurecidos da nossa consciência. O nosso inconsciente, lá onde mora o nosso eu mais profundo, como diria Jung, né? Tudo isso a gente precisa observar. Porque se a gente está só com o nosso foco na luz, a gente não vai observar aqueles pontos que a gente quer melhorar, que precisa melhorar, para desenvolver mais e equilibrar esses dois polos. Porque o universo tem luz e sombra, né? Tem muita matéria escura e ainda não é a matéria bariônica, aquela que a gente pode visualizar, reconhecer já, né? Como partículas, enfim, como substâncias energéticas universais, que ainda estão no escuro. Então, é assim conosco também. É o nosso campo sendo o microcosmos desse grande macro, né? Macrocosmos que se manifesta dentro de nós, dentro da nossa consciência. E assim, a gente pode compreender, então, que o universo, ele é feito dessas duas polaridades. E a gente está aqui na Terra muito mais para levar luz lá para aqueles pontos que são muito escurecidos dentro da nossa consciência. E dentro do processo da comunicação telepática, fazer essa mutação, né, do I Ching, fazer esse caminho, compreender tudo isso, é muito importante, porque assim a gente vai estar trabalhando a nossa ética de alguma maneira, vai estar trabalhando a nossa moral de alguma maneira, vai estar compreendendo mais que eu preciso respeitar o outro porque eu estou aprendendo mais a me respeitar. Então tudo isso faz parte desse Yin e Yang, dessas forças universais que nos compõem. E a gente precisa delas, precisa compreender que tem luz, que tem sombra. Precisa aprender que age de uma forma e que age de outra quando está ou na luz ou na sombra, vibrando mais ali, expressando mais no teu campo. E que está tudo bem. E nós estamos aqui para aprender mesmo, estamos aqui para resgatar tudo isso que a gente tem. Resgatar, sim, os códigos de telepatia,
com ética, tá? E a ética, para mim, ela já parte do princípio onde a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, para que a gente possa ser honestos conosco mesmo, que ali existe uma sombra que precisa ser iluminada, e então a gente já inicia um processo de trabalhar esses filamentos que a gente denomina como ética, né? Esses filamentos da fonte criadora que chegam até nós, que conectam em nossas consciências, que se expressam através do nosso corpo físico, para que a gente possa desenvolver, né? Para que a gente possa dar vida a essa expressão da fonte criadora com luz, né? Então, a gente, para conversar um pouco sobre isso, eu trouxe aqui alguns pontos por escrito mesmo, nos slides, que eu acho que fica mais didático e a gente consegue até olhar aquela imagem ali e tentar compreender ou ver que significado tem essa imagem para a gente, né? Então, tudo isso estimula os nossos canais receptores também de informação, abre os nossos canais para que a gente possa receber maiores informações, enriquecer o nosso banco de dados, né? Isso tudo também faz parte de um desenvolvimento telepático. Essa capacidade de filosofar, seja em uma frase ou numa imagem ou aqui, como a gente está fazendo agora. Então, se tu sente vontade de já trazer aí alguma filosofia que surgiu dentro de ti em relação à ética, em relação à luz e à sombra, enfim, a tudo isso que a gente vem falando aqui, já escreve aí nos comentários e a gente vai trocando essa ideia, trocando esses filamentos, aprimorando ainda mais. Então aqui, ética, moral e livre-arbítrio, uma escolha consciente do espírito, uma expressão do desenvolvimento consciencial. Para mim, esse conjunto de ética, moral e livre-arbítrio é isso. É uma escolha que a gente faz diariamente aqui na Terra, consciente de fazer o bem. Tá? E esse bem, ele começa primeiramente sendo realizado, sendo executado, expressado de mim para mim mesma, de ti para ti mesmo, então eu consigo posteriormente expressar o bem para ti e tu para mim, tá? E aí tem que ser uma escolha, porque se a gente se perde nas fendas, né, da escuridão do nosso subconsciente, pode ser que a gente não consiga fazer essa escolha consciente de fazer o bem. E é o que a gente vem observando na nossa sociedade hoje. Uma grande falta de autoconhecimento e de incentivo ao autoconhecimento, né? Então, quando algo não te é apresentado, tu nem sabe que aquilo ali existe, não é assim? A gente precisa que seja apresentado para que a gente possa ter o direito de escolha. E a gente sabe que o sistema social, ele oprime isso, né? Ele impõe algo sobre nós. E a gente não tem livre escolha porque nem sabe que pode escolher. Então, já começa por aí. Aí a gente vem aqui para ética. O que é ética, né? Ética, para compreendermos o que é ética, precisamos compreender o que é filosofia, uma vez que a ética é uma fração de uma dimensão entre muitas faixas vibratórias que compõem os fundamentos filosóficos. Essas escritas que eu trago aqui são baseadas tanto nas minhas inspirações aqui dentro dos meus estudos, como de pesquisa mesmo junto com os orientadores. No final aqui desse estudo, eu vou apresentar, na verdade, um irmão que está aqui comigo hoje, fazendo todo esse movimento de falar sobre ética, sobre moral e sobre livre-arbítrio com vocês. Esse irmão é meu orientador, o nome dele é Júlio César Leal, e ele traz essa informação do livre-arbítrio, da moral, inclusive ele fez um compêndio moral quando estava encarnado em planeta Terra. Então ele tem muito para trazer para a gente e muitas coisas de que eu estou trazendo aqui para vocês foi trabalhado junto com ele, tá? Ele me auxilia muito
para que eu possa desenvolver a minha ética, para que eu possa compreender o que é minha moral, o que é moral, o que é amoral, para que eu possa então respeitar e também ser respeitada a partir disso, uma vez que tudo é campo eletromagnético e a gente atrai tudo aquilo que a gente emana, correto? Então, a gente está aqui com esse irmão e ele nos auxilia aqui nesses estudos também hoje. A filosofia, para que a gente então compreenda o que é ética, vamos ver o que é filosofia, né? A filosofia é um banco de dados científico e espiritual que observa e coloca para diálogo toda a ação humana, física e extrafísica. É onde moram as bases dos conhecimentos universais. Quem me ajudou a compor essa frase foi o Júlio César. É uma frase complexa que já começa por aí a filosofia, né? Filosofia é um banco de dados científico e espiritual. Então é algo que a gente vai criando enquanto consciências conectadas umas às outras, né? E assim a gente cria um grande banco de dados filosófico que de mim compartilha para ti, de ti compartilha para o outro e de todos compartilham para a Terra. E da Terra compartilha para demais orbes, e os demais orbes para demais orbes e estrelas, e universos para universos, né? E assim a gente vai indo, construindo a nossa filosofia científica e universal. E então, seguimos aqui para, de fato, o que é ética, já que a gente já reconhece que é filosofia. Se tu quiser, escreve aqui nos comentários, vai ser muito legal a gente ter essa conversa. O que é filosofia para ti? Tu sente que tu filosofa? Filosofa contigo mesmo? Nos teus próprios pensamentos, com as tuas próprias emoções, com os teus sentires? Tu para e observa o todo ao teu redor? Isso já é filosofar. Isso é incrível, isso também é autoconhecimento. Isso também amplia a nossa capacidade receptora e emissora de informação. Tudo isso é comunicação telepática. A ética é uma faixa vibratória da filosofia. Então, ela é um fragmento do que é esse grande banco de dados que a gente conversou aqui. A dimensão que estuda os princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. A ética está diretamente conectada aos campos emocionais. Conforme estiverem trabalhadas as emoções, estará o nível da ética expressada através daquela consciência. Então, como a gente conversou no início aqui do estudo, lá com Yang, né, com luz e sombra, quando a gente se abre para nós mesmos e vamos de encontro às nossas emoções, a gente já está trabalhando a ética, porque a gente vai estar trabalhando aquela emoção que está distorcida muitas vezes e que precisa de cuidados, que precisa de reparos para que possa se expressar de forma equilibrada. Isso é trabalhar já a ética, né? Quem nos ensina e nos auxilia muito a isso são os nossos mentores. Aqui é assim, pelo menos. Eles não vêm e não trazem nada pronto. Eles não trazem uma informação pronta. Eles orientam o estudo, orientam a observação daquela emoção, para que então a gente possa ir a fundo e descobrir. E aí eles nos auxiliam com alguma fala. Então, esse é o papel também da espiritualidade de luz, né? O desenvolvimento da ética. E muitas vezes a gente pode esperar um grande aplauso, né, dos nossos mentores, mas eu diria que eles estão ali muito mais para nos auxiliar a desenvolver aqueles pontos que estão muito escuros. E aí vem essa expressão da ética, a ética deles sendo transferida a nós, porque é ético eu te conduzir a que tu encontre o teu ponto escuro. E não eu ir lá e botar o dedo em ti e dizer, ó, tu tem isso, isso e isso, é assim, assado. Não é? Aí isso já é uma telepatia indutória. Estou trazendo, por exemplo, para a gente ampliar a nossa visão em relação à telepatia.
né? O nosso orientador utiliza uma telepatia orgânica, nos conduz aí de encontro à nossa sombra para trabalhar a nossa ética. A telepatia indutória, ela vem e te traz um monte de informação densa, desconexa, aponta o dedo, julga. E essa é uma telepatia indutória. Os indutores, aqueles que muito reconhecem, né, por conta da ciência espírita, como obsessores, outros reconhecem como espíritos zombeteiro, enfim, esses irmãos desconectados de seus corações, que não estão ali conscientes das suas atitudes, por não terem trabalhado suas emoções, não têm ética, não têm uma comunicação telepática orgânica, ética, né? Então, eles induzem pensamentos desse tipo. Muitas vezes a gente pode estar num dia não tão bom e tá com as nossas vibrações mais baixas, com pensamentos mais desconexos. É natural, a gente está aprendendo, é comum. Então, esses irmãos, eles vêm e induzem um pacote de informação e podem dizer que tu é isso, isso e aquele outro. E aí tu acredita que tu é isso, isso e aquele outro. Mas, na verdade, tu está assim. Porque tu tem a capacidade de moldar o teu campo emocional. Tu tem a capacidade de modificar aquele pensamento. Não é só o perispírito que é plástico, que é neuroplástico, que a gente pode modificar os nossos fragmentos celulares espirituais. O corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental também, eles também são plásticos, ou seja, tem essa capacidade de modulação. Estou assim hoje, mas eu posso mudar essa minha realidade e posso ir em busca ainda mais da minha verdade, e aí eu vou de encontro à ética. Entende como está tudo conectado? Não tem como ser telepata biologicamente, ético, que trabalha com moral, sem estar trabalhando todos esses outros pontos que a gente acabou de conversar agora. E é o que acontece na telepatia indutória ou na telepatia compulsória, compulsiva, enfim. Não há esse trabalho todo, então há só um excesso de raciocínio, na verdade não é raciocínio, né? É uma racionalização, né? Racionaliza demais, é só racional, não desenvolveu o outro ponto, não burilou em yang. Então não tem ética. E aí a gente, depois de falar de ética, a gente vem para moral. O que é moral? A moral é a regra de bem proceder. É um fractal da consciência filosófica também. É a faixa vibratória estabelecida para que se possa distinguir o bem do mal. Está associada às boas condutas e aos bons princípios. A perfeição moral é o que se deseja como exemplo na Terra, para que se construa uma sociedade mais fraterna. Não é isso que a gente quer? A gente não quer ver a Terra expandir a sua consciência para que a gente possa construir a nova Terra? E a nova Terra, uma Terra de regeneração, um planeta regenerado, não a Terra, né? Mas a faixa vibratória que está sobre um planeta regenerado, ali aqueles espíritos já estão mais trabalhados na moral, já estão com as suas condutas mais buriladas. E a gente, para chegar lá, precisa caminhar para esse fim, né? Precisa fazer esse movimento para alcançar toda a beleza desse caminho. E isso aqui é muito importante, né? Para que a gente possa distinguir o que é bem do que é mal, a gente precisa ter um pouco de compreensão do que é benéfico ao espírito e do que é maléfico, no sentido do que é bom e o que é ruim. E aí a ética, ela está atrelada à moral nesse ponto, né? Porque não tem como nós estarmos moralmente desenvolvidos sem ter ali caminhado pelas artes filosóficas da ética, né? A gente não tem como desenvolver uma coisa sem a outra. E a gente precisa integrar tudo isso para integrar a nossa consciência à luz, né? Fazer luz.
E quando eu digo luz, eu estou trazendo assim a luz da consciência, né? Tá claro, tá óbvio para mim que fazer o mal vai me levar para um caminho, e se eu fizer o bem vai me levar para outro caminho. É essa luz da consciência que eu quero me referir aqui. E aí eu trouxe aqui, né, uma imagem ali de Jesus, do Jesus histórico, que esse é o verdadeiro Jesus, né? Como um exemplo mesmo de ética e de moral bem estabelecidas e então de respeito a todos. Tanto que ele vem e ensina a toda a sociedade terrícola até os dias de hoje sobre como respeitar o próximo, né? Como a ti mesmo. Princípio ali daquela frase que hoje nós abrimos esse estudo. Então, Jesus, né, um exemplo de um ser, de uma consciência que encarnou na Terra e possuía discernimento ético e uma boa conduta moral. Como uma consciência tão elevada que era, e faz ali todo o seu movimento de decaimento atômico para estar na terceira dimensão, nos ensinando o que ele tem dentro da consciência dele já desbloqueada, por ter passado por muitos locais, inclusive há muitos universos, né? Vem de outro lugar para chegar aqui para nos ensinar essa grandiosidade, que é uma base universal de boa conduta. Ele vem com isso muito bem trabalhado, né? Então, ele é um cara que é um exemplo para a gente até os dias de hoje, assim como tantos outros, né, foram. Mas, como Jesus, ele tem essa potencialidade energética, vou colocar dessa forma, né? Ele foi esse cara que veio e colocou a mão na massa mesmo. Ele colocou suas mãos lá nos nossos escuros mais tenebrosos e ainda coloca até hoje para nos ensinar como é ser melhor. E mais ainda, mais do que nos ensinar com os seus exemplos, ele vem nos conduzir com calma, com amor, porque só um ser que trabalhou sua ética, sua moral, seu respeito por si mesmo e pelo outro, ele pode desenvolver um campo florido de amor por uma sociedade como a nossa, né? Que hoje se encontra tão complexa em seus comportamentos, em suas emoções, em seus pensamentos. Então, ele chega aqui para nos ensinar sobre isso, por isso eu trouxe ele para a nossa aula de hoje. Não tem como fazer uma aula, um estudo, né? Não gosto muito de aula, mas um estudo, sem falar, um estudo de ética e de moral, sem falar em Jesus. Né? Não sei se tu concorda comigo, porém eu trago assim porque tudo está unido, né? Não tem como a gente falar de ética, de moral sem falar de espiritualidade, de luz. Então tá aí. Ética e moral em desenvolvimento, já que nós estamos aqui para desenvolver isso nessa grande escola terrícola. Os termos ética e moral estão relacionados e são interdependentes entre si, uma vez que não se pode ter uma conduta ética sem uma boa base moral que a sustente. Para vivermos de forma harmônica em sociedade, é preciso regras cotidianas ao exercício da liberdade individual. Essa liberdade deve nos remeter a agir no bem. A gente tem regra porque a gente não sabe se comportar, eticamente falando, moralmente falando. Então se estabelece ali uma regra para que a gente possa desenvolver o respeito pelo outro. Não é assim? E assim é essa base universal. Primeiro a gente aprende e depois a gente vai para o universo com as nossas informações mais elaboradas, né? Com as nossas informações conscienciais mais ativas, eticamente falando. E aí tem gente aqui que talvez vai me apontar o dedo e me criticar também, mas estamos aqui para críticas, porque toda crítica pode nos fazer construções, não é assim? Eu trouxe aqui o nosso irmão Allan Kardec,
que fez um grandiosíssimo trabalho de trazer muita informação de luz, sim, luz consciencial, através da ciência espírita, né? Ele desenvolveu uma ciência, né? Na verdade, ele codificou isso, né? Ele trouxe essa informação para abrir a consciência da sociedade na época que estava tão enrijecida, né? Embrutecida. Alguns aproveitaram, outros não quiseram, como ainda não querem até hoje, abrir seus canais e tudo certo, tudo tem seu tempo, não é? Mas ele vem para trazer essa informação. E ele traz, então, a ciência do espírito, né? As bases dessa ciência. E o que ocorreu hoje, o que ocorre hoje é uma deturpação, muitas vezes, em algumas casas, em algumas casas religiosas que utilizam a ciência espírita em seus trabalhos. E aí há ali um fanatismo, muitas vezes, enfim, né? Uma deturpação mesmo do que ele trouxe. E aí se cria um preconceito em cima disso. Mas este irmão traz a informação do progresso espiritual da consciência. E a gente está dentro desse movimento hoje aqui na Terra para desenvolver a nossa inteligência espiritual. E desde então ele traz essa informação. E hoje, como a gente tem essa abertura maior de campo, a gente pode ir nas bases firmes para desenvolver o nosso espírito de forma ética. Não tem como a gente desenvolver sem ter uma base. Quem traz essa base é a ciência espírita, certo? Para mim, aqui, dentro do meu ponto de vista, dentro dos meus pontos de compreensão, o que eu posso compreender, o que me é permitido pela minha consciência me compreender é isso. Se eu tenho uma base firme que me traz informação sólida, concreta, né, que condizem com o que eu visualizo, com o que eu sinto do plano extrafísico, eu toco o baile para frente e vou seguindo essa filosofia. Aquilo que não faz sentido para mim, eu filtro, boto ali e sigo minha vida igual. Então, se não faz sentido para ti também, filtra o que faz e segue aí com as tuas condutas energéticas e espirituais como tu tem te desenvolvido, né? A gente trabalha no respeito, e é isso. E eu tenho muito respeito por quem trouxe as informações antes de nós, que nos permite hoje essa abertura. E esse foi o cara que fez isso, né? O progresso intelectual deve marchar com o progresso moral. E aí eu quis trazer também essa frase, porque essa frase diz tudo sobre comunicação telepática positivada, ou seja, de luz, de não indução, de não invasão, e comunicação telepática deturpada, né? Indutória, compulsória, compulsiva, enfim, que vem e te coloca numa situação muito prejudicial para a tua consciência. Então, o progresso intelectual, ou seja, o meu conhecimento de mim mesma, as minhas práticas diárias, o bem querer, né? Querer fazer o bem, ele marcha junto com o progresso moral da consciência. Então a gente vai conseguir expressar a luz ao invés de estar expressando uma grande sombra. Existem esses irmãos que trabalham com a comunicação deturpada, indutória, que são esses irmãos que não têm um progresso intelectual desenvolvido no sentido de intelecto não só racional. Na verdade, eles só têm o racional, né? E por isso que eles estão em deturpação, porque eles não fizeram esse marchar dentro de todo esse burilamento. Então não tem como a gente progredir intelectualmente em sociedade se a gente não se desenvolver ética e moralmente, né? Esse é o ponto, essa é a chave. Uma sociedade que está bem desenvolvida, bem estabelecida na ética e na moral, ela vai progredir espiritualmente também, intelectualmente, espiritualmente. E isso vai nos levar a um ponto, né? O quanto de tecnologia que a gente está desenvolvendo, trazendo de dentro para fora, né?
porque toda a tecnologia que a gente vê fora está dentro da nossa consciência. Né? Então, tudo aquilo que a gente está trazendo, não tem como a gente estar executando todo esse arsenal tecnológico de forma a fazer luz se a gente não tem ali um progresso intelectual, moral, ativo. Aí vai ser um declínio ao invés de ser um avanço espiritual, né? Ao invés da tecnologia vir para nos trazer aquele aporte de fazer o bem para nós mesmos e para a sociedade. Ao invés disso, a gente pode declinar e usar essas tecnologias de uma forma muito ruim, como, por exemplo, um irmão que vai lá e estuda muito as potencialidades de uma usina celular, né, ele pode fazer muita luz com isso. Não pode? Ele pode, assim, iluminar o planeta inteiro se ele quiser. Mas, ao mesmo tempo, com a mesma tecnologia, ele pode criar uma bomba atômica. E aí, o que vai diferenciar isso? Ter ética, moral, respeito ou não tê-los. E aí eu trago justamente isso aqui nesse slide. Né? As inteligências artificiais, trouxe um robozinho ali, bem robozinho mesmo, né? Hoje em dia a gente já tem pessoas não, né? Tem robô com formato de pessoa, pele, que nem a gente aqui. Então daqui a pouco vai ser até difícil da gente diferenciar, né? É o que vai diferenciar a ética, a moral, a escolha do espírito, o sentimento, a compaixão, né? Isso que vai diferenciar. Então, inteligência espiritual e espiritualidade. A potência tecnológica é sim um avanço espiritual e científico, mas só será quando a ética, a moral, a ciência e a espiritualidade andar de mãos dadas com o respeito. Enquanto for para a manobra de controle social, não é evolução, é aprisionamento mental. Aí entra um ponto. A gente muitas vezes acha que quem desenvolve toda essa tecnologia, né, é muito avançado, né? Pode ter muito conhecimento, mas o que é ser avançado para criar uma tecnologia? No meu ponto de vista, ser avançado tecnologicamente é ter pelo menos um mental e um campo emocional bem trabalhado. Isso para mim também é uma tecnologia. Eu gosto das tecnologias, elas nos proporcionam isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Olha que grandioso, né? A gente está conseguindo estudar junto, iluminar juntos a nossa consciência. E há uma grande rede fazendo isso. Então há uma utilização positivada dessas tecnologias e tantas outras, né? Exames para que a gente possa compreender aquilo que está se passando dentro do nosso sistema nervoso central, por exemplo. A gente já está muito perto com a neurociência de encontrar, reencontrar, reconectar essas duas ciências, né? Ciência espiritual e a nossa ciência aqui, terrícola. Então a gente já está muito, muito perto de conectar. E a tecnologia nos permite isso. Enquanto, por um outro lado, um lado não trabalhado, né? Todos temos esse lado, por isso que a gente tem que trabalhar para não fazer isso, né? Para não chegar nesse outro lado, não se trabalha dessa forma. E aí utiliza essa tecnologia para outro fim. Então, eu tenho que trazer essas informações aqui para que a gente possa refletir juntos e escolher. Né? A gente, isso é fazer o bem. Eu escolho fazer o bem ou eu não escolho fazer o bem? A gente tem que ter o conhecimento para que a gente possa escolher. E aí, a partir da tua escolha, vêm as consequências, causa e efeito, né? Eletromagnetismo, leis universais. E todas trazem aprendizados. Tecnologia para a liberdade do espírito ou para aprisionamento consciencial. Eu trouxe uma reflexão aqui. Para que a gente quer tecnologia?
por que que os irmãos desconexos estão utilizando suas tecnologias? Estão utilizando para nos dar o conhecimento de que o poder, ele é o autoconhecimento e assim a expansão e assim, consequentemente, a união e a fraternidade universal? Ou eles estão usando isso para nos deixar mais presos, para que a gente gaste rios de dinheiro investindo neles e nessas tecnologias e nos tornando cada vez mais descompassados energética, psíquica e fisicamente? Uma reflexão para a gente ficar pensando e reverberando a informação, para que a gente possa escolher o que a gente quer, porque é um momento de escolha. A gente tem que escolher: eu quero ir pela esquerda ou eu quero ir pela direita. Não posso ir pelos dois caminhos, porque nessa dimensão nós estamos nesse corpo físico. E esse corpo físico, ele vai por aqui ou vai por ali. Então a gente tem que poder escolher. Não, eu quero me desenvolver telepaticamente a partir do meu autoconhecimento, a partir das mudanças dos meus comportamentos, da compreensão das minhas condutas, ou eu quero um microchip na minha cabeça para que eu possa conversar e tal, e ter essa facilidade na minha vida de forma rápida. Porque a nossa sociedade virou muito imediatista, está muito imediatista, e isso é tudo manobra de controle. Essa é a grande verdade. Mas fica aqui a reflexão. Que lado a gente quer ir? Às vezes a gente quer uns caminhos mais fáceis. E aí depois a gente vai ter que voltar tudo de novo e trilhar o caminho um pouquinho mais difícil do que a gente poderia ter trilhado, né? E esse é o papel da espiritualidade de luz também. É vir aqui nos conduzir a melhorias. Para que a gente não tenha que cair nas fendas do abismo, literalmente, para ser muito doloroso, né, o nosso desenvolvimento. Os irmãos extrafísicos, extraplanetários, em especial os irmãos das Pleiades, que é o que a gente nota aqui de conduta deles com a gente, com a sociedade, né? Eles trazem a informação e isso vibra muito no meu coração, eu sempre acreditei nisso, é que a gente pode desenvolver pelo amor, mas a gente escolhe a dor. A gente escolhe. Por quê? Porque a gente acaba, muitas vezes, tendo essas atitudes conosco mesmo. E aí isso vem na dor. E aí a gente escolhe, muitas vezes, ficar sofrendo, ao invés de fazer um processo mais amoroso, mais amistoso, né? O amor faz evolução, a dor não faz evolução. As tecnologias das civilizações avançadas, ética e moralmente, são tecnologias desenvolvidas a partir de uma moral estabelecida para com todas as consciências daquele planeta ou estrela. E elas são desenvolvidas para potencializar o bem naquele local. Estas tecnologias são disponibilizadas ao todo de forma igual. Não há privilégio de alguns que possuem mais dinheiro. Isto nem mesmo existe em uma civilização avançada, porque a moeda de troca é outra e é alcançada de outra forma que não o trabalho escravo como no planeta Terra ocorre hoje. Então a gente quer muita tecnologia e tudo bem, a gente está em desenvolvimento, a gente quer. Tem gente que está aqui que veio de locais onde a tecnologia é muito ampla, só que utilizada de alguma forma mais cautelosa, mais a colocar essa tecnologia em prol, né, de toda a sociedade para utilização. E a gente chega aqui, a gente quer aquele eletrônico, porque aquilo vibra muito em nossos condutores mentais, energéticos. Só que, infelizmente, dentro de um mesmo aparelho, muitas vezes há quem está querendo trazer informação de luz e quem está querendo trazer informação de sombra. E os irmãos desconexos, eles estudam muito a telepatia e fazem, né, a telepatia compulsória, indutória,
E muitas vezes a gente está dentro de um aplicativo de relacionamento, achando que está ali feliz da vida e na verdade está sendo muito induzido. Ao mesmo tempo que está no mesmo aplicativo e está vendo muita gente fazendo luz uns pelos outros, pelos animais, enfim. Não é dessa forma que acontece muitas vezes. A gente abre ali a nossa telinha do Instagram e quando a gente rola a barrinha, vem de tudo. Na verdade, né, o algoritmo ele vai te trazer aquilo que tu mais assiste, mas eletromagnetismo, mas a informação tá ali, né? A informação de bem tá ali, a informação de mal tá ali. Então, a gente quer a tecnologia que os irmãos extraterrenos têm, a gente quer acessar isso, a gente quer trabalhar como os arcturianos trabalham. Não é assim que a sociedade que está despertando quer? A gente quer, mas a gente precisa primeiro trabalhar a nossa tecnologia da Terra, porque a gente está aqui, então a gente tem que olhar para essas tecnologias. A Terra está nos disponibilizando força e energia para que a gente possa iluminar, verticalizar a nossa consciência pautada em princípios éticos. Então, como que a gente quer alcançar a elaboração, a criação de uma grande tecnologia para curar a humanidade, se a gente não está curando a nossa ética, a nossa moral? São pontos que eu estou trazendo aqui para a gente trazer para reflexão mesmo, para a gente trazer aquele sacode naqueles pontos que estão necessitando. Aí eu trouxe aqui essa imagenzinha, né, das crianças ali felizes com as suas purezas de todas as formas. Então, eu trouxe uma frase do Nortron. Ele chegou com essa frase em um tempo atrás para nos informar de alguns acontecimentos que passaríamos. E aí ele trouxe essa frase no fim, assim: somente os corações puros iluminarão os escuros. Somente um coração puro poderá conduzir luz consciente para dentro de uma tecnologia. E ter um coração puro, ele exige muita disciplina de autocura, né? De autoconhecimento. Então, para que a gente possa fazer o bem utilizando uma tecnologia, a gente tem que estar em aprimoramento cardioconsciencial constantemente, desenvolvendo isso. Senão a gente não consegue levar essa luz e aí a gente faz sombra. E aí a gente chega no livre-arbítrio, os pezinhos ali, né? Vão para a esquerda, vão para a direita, para onde a gente vai. E aí o surgimento do livre-arbítrio na terceira dimensão consciencial da Terra. Eu trouxe essa frase porque a gente vai falar disso aqui agora. E aí o Nortron ele traz umas informações a respeito do livre-arbítrio, que eu perguntei para ele como que isso aconteceu, como que o livre-arbítrio ele chega na Terra. Alguém traz, quem traz? Claro, o código já está na Terra, né? Mas quem vem em ativa? Quem faz essa decodificação dessa informação? E ele me trouxe algumas coisas para trazer aqui para compartilhar com vocês. Tanto o Nortron quanto o Júlio César, eles estão auxiliando aqui nesse desenvolvimento desses conteúdos para que a gente possa aprimorar a nossa consciência. Aí tem muita gente que vai chegar aqui abrindo o videozinho, né? Querendo já fazer telepatia. E a gente tá falando sobre ética e moral. Porque é assim que o caminho precisa fluir, tá? Senão não flui, senão pode virar com muita facilidade uma indução. E não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente, enquanto sociedade, precisa criar para fazer a nova Terra vingar, né? O livre-arbítrio, ele traz, né? O Nortron traz, então, sobre o livre-arbítrio, como que chegou na Terra. O livre-arbítrio, assim compreendido, foi manifestado anteriormente à época lemuriana. Estes, com todos os desafios de compreender, assimilar
e manifestar equilíbrio da energia provinda das linhas telúricas do planeta, tentaram trazer a lei universal às esferas tridimensionais planetárias. Por pouco tempo tiveram sucesso. Embora muitos conseguiram não romper a lei e do planeta Terra puderam sair a tempo antes de deturpar seus saberes conscienciais. Após todo o dilúvio, como vocês reconhecem as movimentações épicas das mudanças geológicas da Terra, alguns irmãos que se encontravam em profundos estudos nas esferas superiores da quarta dimensão trouxeram novamente à Terra a lei da ética, da moral e do livre-arbítrio. Pouco aceito ainda é, até os dias atuais da civilização terrícola, o acolhimento destas verdades universais. Com dificuldade em estabelecer a ordem em si próprios, a partir de um melhoramento em seus campos emocionais e um gerenciamento de seus conteúdos mentais, acabam por deturpar a lei do respeito ao outro, o que, por sua vez, deturpa a lei da livre escolha. Ou seja, a lei do livre-arbítrio, né? Que a gente reconhece. Quando se falta com o respeito, não há ética. Quando se ofende o outro, numa palavra, num ato ou mesmo em um julgamento, estão a ferir a lei da moral. Em nossas pesquisas, observamos que 74% da população terrícola agride por palavras. Os extraterrestres trazem as porcentagens, às vezes a gente se assusta com a porcentagem que eles trazem. 86% da população terrícola agride o outro através do julgamento perverso. Olha isso, 86%. 93% da população terrícola desrespeita a lei da moral porque possui julgamentos diversos aos demais moradores da Terra. Apenas 6% compõem uma pequena ordem de irmãos que observam seus atos, seus campos mentais e gerenciam suas emoções de modo a não agredir um outro irmão, coloquei um S a mais, que se apresente em seu caminho. Como que eles têm, né, essa dimensão tão assertiva? E aí a gente vem para a tecnologia. Eles têm muita tecnologia dentro de suas naves, dentro até mesmo das nossas colônias aqui na Terra, das esferas mais elevadas da quarta dimensão. Eles têm muita tecnologia para fazer esse mapeamento. E aí, quando a gente interage com o irmão extraplanetário, ele está fazendo toda uma leitura do nosso campo, né? O que a gente nem enxerga aqui, todas as nossas codificações, eles estão observando. E é assim com o planeta também. Então, toda a informação eles conseguem visualizar. E aí eles nos trazem as informações, mas eles não nos agridem por isso, né? Eles olham as nossas condutas e dentro da visão deles, com certeza, eles estão percebendo aonde a gente precisa melhorar. E aí eles vêm e nos auxiliam com as suas tecnologias, não é assim? E eles não nos faltam com o julgamento, quer dizer, eles não nos julgam. Faltam, né? Claro, com o julgamento, porque eles não nos julgam. Mas eles não faltam com essa compreensão. E isso é um grande ensinamento também. Porque é um ser que trabalha dessa forma em si próprio e com os demais irmãos de sua equipe, por exemplo, eles não vão vir aqui induzir coisas na nossa cabeça. Eles vão trabalhar de forma ética. E para que a gente atinja o nível desses irmãos, o nível dimensional, energético, a gente precisa ir até lá. Não são eles que vêm até a gente, é a gente que vai até eles, com a nossa melhoria. Então, para que a gente tenha uma comunicação telepática com um irmão extraterrestre que está trabalhando, né? Extraterrestre não quer dizer que é bom ou mal, né? Que faça o bem ou que faça a sombra. Porque podem ter extraterrestres que não façam o bem, a gente reconhece por aqui esses irmãos. Mas, para que a gente atinja
a frequência vibratória de um irmão extraterreno, né? Enfim, que tem ali informações positivadas, que trabalha em prol da luz universal, a gente precisa trabalhar todo esse movimento para chegar até ele. E esse movimento de trabalho pode não vir só dessa encarnação, pode ser uma criação, uma montagem, um estabelecimento de um grande banco de dados que tu vem desenvolvendo há muito tempo. E aí aquilo ali tu vai acessando conforme tu vai fazendo as tuas encarnações aqui. Vai ativando aquilo conforme tu vá a cada dia te burilando. Porque não adianta ter um banco de dados e não ir acessar ele, né? E a gente está tentando fazer isso aqui. Então, a nossa conduta, assim, ó, julgar o outro, mentir para o outro, tentar manipular no sentido de induzir, né? Não a manipulação, né, pegar isso aqui, né, manipular, não. Eu tô falando no sentido de indução mesmo, indução ruim, né, braba. Para que a gente, aí se a gente faz isso, se a gente tem essas atitudes, a gente vai estar trabalhando com desconexões, a gente vai estar nos conectando a esse tipo de comunicação telepática, sem nem ter consciência disso. Agora a gente está tendo. Então, tudo isso é muito importante. Não são só dados, né, de realidade. São informações onde a gente precisa trabalhar com humildade mesmo dentro de nós para desenvolver, reconhecer tudo isso aqui que eles estão trazendo. Olha, isso aqui é um dado muito importante. É um dado, uma base de dados que a gente precisa mudar enquanto sociedade, não é? Esse 6% tem que virar pelo menos os 90, os 93% da população ali que julga. Tem que inverter isso aí, para que a gente possa ampliar o quantum energético para a Terra absorver, então entrar a Terra de regeneração. É no detalhe que a coisa muda. E o detalhe é diário, né? A gente tem que escolher isso. Essa tem que ser a nossa escolha. Tem que ser coerente se a gente quer ver algo ali positivo acontecer. A coerência tem que vir para que a manifestação ocorra de forma ética. E aí ele continua. Com estes dados, compreendemos que a humanidade da Terra ainda necessita de aprimoramentos básicos para a compreensão do que é respeito. Orientamos que respeitem primeiro suas atividades emocionais para compreender a atividade emocional do outro sem julgar. O princípio do acolhimento é o reconhecimento de que todos estão em aprimoramentos profundos. Reconhecendo e respeitando a profundeza um no outro, compreenderão aos poucos o que é ética, porque desenvolverão respeito. O julgamento é um alimento de maior O julgamento é um alimento de maior perversidade que vocês consomem nos dias atuais. O julgamento envenena suas mentes, intoxica suas emoções e desconecta seus corações da fonte criadora. O julgamento é a porta aberta para a falta de ética, para a deturpação da moral, para a circulação das livres escolhas. Então, com essa fala do Nortron, a gente fecha aí tudo aquilo que a gente veio falando até aqui, que a gente precisa, sim, do nosso autotrabalho diário para que a gente possa acessar uma comunicação telepática saudável. E aí eu trouxe aqui que o livre-arbítrio, né, como a escola do espírito que habita os planos da terceira dimensão. A gente está aqui para aprender sobre o livre-arbítrio. Então, junto com o Júlio César, eu trago aqui algumas falas para trazer para a nossa reflexão, porque a gente necessita disso enquanto sociedade. A gente precisa mudar aquele dado de realidade ali que o Norton trouxe, pelo amor. Pelo amor de Deus.
O livre-arbítrio ultrapassa a liberdade de escolha simples, como de ir e vir de um cidadão. De uma cidadã, botei ali errado. O livre-arbítrio é a tecnologia que nos coloca diante de suas possibilidades. Escolher fazer o bem ou escolher fazer o mal. O livre-arbítrio respeita a lei da neutralidade. Uma lei universal está atrelada a outra. Se alguém respeita a lei do livre-arbítrio, logo respeitará a lei da neutralidade. A neutralidade nada tem a ver com passividade. Neutralidade é reconhecer em si aquilo no qual se acredita, porém respeitar que o outro pode expressar também suas crenças. Assim se estabelece a ética, assim se cria um campo moral. Imagina, todo o respeito que a gente for ter uns pelos outros aqui na Terra vai criar um grande campo de energia. E esse grande campo de energia ético e moral vai magnetizar mais do mesmo. Logo, a gente vai poder, a Terra vai poder fazer, por exemplo, os intercâmbios interplanetários com a Confederação, quando a gente atingir um nível quântico, né? Um quantum de energia, um pacote de luz específico para que isso ocorra. E esse é uma responsabilidade nossa, a gente está aqui para isso. A fonte criadora nos cria na neutralidade. Ela não nos coloca uma imposição, seja bom ou seja mal. Ela nos cria como quem diz, vá e seja. Aprenda com aquilo que escolher para ser. Nossa consciência, baseada em nossas experiências, sejam nesta ou em demais encarnações, neste ou em outros planetas, é o que alterará as nossas condutas éticas, morais e do respeito ao outro. A ética, a moral e o respeito são as bases da nova Terra. No início da regeneração, ainda haverá desafios profundos a serem vencidos, como os campos emocionais ainda em desequilíbrios e as psiques, que ainda necessitam de ajustes. A diferença é que adentrará os portões da nova Terra aquele que estiver alicerçado na escolha do bem. Para desenvolver o livre-arbítrio, são necessários alguns movimentos de amplificação da consciência. Dentro deles, a capacidade de transformar nossos instintos mais primitivos em intuição aguçada. Somente assim poderemos, de fato, discernir entre o bem e o mal. Nesta ampliação da consciência, nesta verticalização dos sentidos, alcança-se o eu superior. Neste encontro, podemos iniciar um profundo amadurecimento cerebral físico e espiritual, a partir das compreensões das tecnologias que compõem o nosso lobo frontal. Né? Eu trago aqui a informação do lobo frontal já, porque a ciência e a espiritualidade para mim são uma coisa só, então a neuroespiritualidade ela é muito presente aqui para mim nos meus estudos de neurociência e eu trago dessa forma para que a gente também olhe para a comunicação telepática a partir do desenvolvimento das nossas faculdades de um lobo frontal que a gente vai olhar mais a fundo nos próximos slides aqui, mas já chegando com essa informação, quanto mais trabalharmos nosso lobo frontal, mais ativaremos a qualidade sutil do instinto, que é a intuição. Muita gente chama a comunicação telepática de Muita gente chama comunicação telepática de comunicação intuitiva. Por quê? Porque a intuição ativada nos permite o recebimento de informações. A gente vai estudar tudo isso. Assim,
estaremos verticalizando a nossa consciência, que ainda guarda códigos genéticos animais, ou código genético animal. O animal, em sua condição encarnatória momentânea, já possui capacidade de escolher, porém ainda não possui o raciocínio rebuscado como existe já no hominal, ou seja, em nós, né? Um meio humanos, meio animal, estamos tentando ser humanos. Lhes falta, né, no animal, verticalização para compreender e expressar, embora muitos já estejam com até mais discernimento do que muitos hominais da Terra. Para desenvolvimento telepático e até mesmo dos intercâmbios interplanetários para uma devida comunicação universal, é necessário desenvolvimento ético, é necessário desenvolvimento moral. Isto tudo brota como flor da consciência, como flor na consciência de um ser encarnado, quando este aprofunda em si, em um auto-reconhecimento, em um processo profundo de autoconhecimento. Tá? Então, para fechar essa informação, telepatia sem ética, moral e respeito é mais do que um exercício de controle, é manipulação. Manipulação no sentido de indução. E aí, para falar disso, dessa manobra de controle, eu trago aqui: a telepatia é apenas a forma utilizada para levar informação de um campo de uma consciência ao campo de uma outra consciência. O que permite a telepatia sadia e não invasiva é a absorção total e completa da lei do livre-arbítrio, porque assim terá se estabelecido naquela consciência a ética e a moral. Esta é a comunicação universal. Os irmãos desconexos, que muito conhecem como magos da escuridão, são ótimos telepatas. Trabalham com hipnose à distância. E a hipnose ela pode ser tanto benéfica quanto maléfica, né? No sentido de auxiliar ou deturpar aquela consciência ali. Essa é a base da indução deles. É assim que enviam imagens, mensagens e manipulam o cérebro humano. Eles, os irmãos desconexos, não desenvolvem suas bases conscienciais na luz. Eles não desenvolvem a ética e a moral, e por consequência não respeitam o livre-arbítrio, são invasores. A gente conversou muito sobre isso. E ainda vai conversar muito. Porque, infelizmente, hoje em dia, as perseguições elas estão sendo mentais, com muitas invasões telepáticas, compulsórias, indutórias. E a gente precisa fortalecer a nossa mente. E a gente fortalece a nossa mente olhando para a nossa emoção também, tá atrelado. E a gente trabalha e cria um campo forte que refrata esse tipo de informação indutória. Mas só se a gente não tiver também sendo indutores, né? Muito se fala que a lei do livre-arbítrio é algo imposto a nós. Isto não é verdade. A lei do livre-arbítrio é uma lei universal que estabelece as boas condutas éticas universais. Todos os espíritos respeitam. É uma lei interuniversal. Ou deveriam respeitar, né? É desta lei que surge tantas outras, como a lei da causa e efeito. Se eu faço o bem, colho o bem. Se faço o mal, colho o mal. Esta é a lei do eletromagnetismo. Magnetizamos, né? Magnetizamos aos nossos campos tudo aquilo que emanamos. É o princípio básico. E o princípio básico é a lei da livre escolha. Somos os responsáveis por tudo aquilo que criamos em nossas vidas. Esta chave precisa ser virada em nossas consciências para que possamos progredir enquanto humanidade. Em união, em coletividade universal. Este caminho nos leva à lei da fraternidade. A gente cria nossa realidade o tempo todo desde que a gente acorda. A gente tem que ter essa vislumbre.
Ontem aqui estava assim um dia muito cinza. A gente saiu para ir no mercado, o chumbo assim pegou na nossa cabeça. De tão cinza que estava o céu, carregadíssimo. E eu quase entrei ali, né, naquela indução, naquela autoindução de achar que o dia ia ser muito pesado. E minha consciência me tirou de um lugar onde eu estava querendo entrar. Meu banco de dados me ativou nesse ponto, né? Me trouxe essa informação e eu olhei para o céu e pensei, bom, é um dia cinza, uma tela cinza. Sobre uma tela cinza, a gente também pode pintar uma paisagem muito colorida, né? Numa tela. Não é branca, é cinza. Mas dá para pintar uma tela colorida ali. E ali eu fui mudando meu dia. Então a gente tem que se puxar o tempo todo para a gente não estar caindo, né? A gente tem que se levantar. Claro que ficar na energia da melancolia faz parte do desenvolvimento. A gente precisa reconhecer todas as emoções. Porém, quando a gente está querendo entrar num pensamento muito negativado, de achar que tudo vai dar errado, que vai ser ruim, a gente precisa nos olhar de outra forma, nos compreender e então pintar uma tela diferente. Dando seguimento aqui, o espírito precisa mais do que escolher fazer o bem, ele precisa ser a bondade. Toda a lei da justiça divina respeita a lei do eletromagnetismo. Somos nós próprios que criamos os resultados. São nossas escolhas que os criam. O autoconhecimento nos permite burilar tudo aquilo que em nós está falho. E é por isso que o autoconhecimento é um dos pilares fundamentais da comunicação telepática. Aí eu trouxe aqui Spinoza, né? Esse cara aí, que trouxe muita informação, que foi muito perseguido. E é assim que acontece quando a gente quer mudar o que está no sistema. A gente passa por isso aí. Ética, moral e livre-arbítrio podem ser treinados? O treino, o que tu acha? Primeiro de tudo, tu acha que pode ser treinado? A gente pode treinar o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha? Eu me vi treinando ontem, quando eu olhei o céu daquele jeito, pensei, meu Deus, que dia que vai ser esse? E fui lá treinar minhas escolhas. Podia escolher ter um dia muito ruim. O treino é resultado de muitos esforços pré-estabelecidos para que se chegue ao resultado almejado. Quando treinamos ter ética, quando treinamos fazer o bem, estamos levando nossa consciência de encontro à luz. Levar nossa consciência de encontro à luz desbloqueia nossos canais de comunicação com o sutil. Este é o princípio da comunicação telepática. Nos reconhecer, não reconhecer as falhas pode levar a consciência a desenvolver, assim, na terceira dimensão, uma comunicação violenta. A gente não reconhece as nossas falhas, né? A gente pode estressar tanto o nosso sistema que daqui a pouco a gente está se expressando violentamente. Ao contrário das palavras verbais, poderá haver invasões mentais, pensamentos induzidos que surgem de um apodrecimento emocional, de um adoecimento, né, das emoções, de uma emoção que não se curou e assim o espírito escolher por livre arbítrio fazer o mal. Então, o mal, ele surge desse não acolhimento das nossas emoções. A gente precisa olhar para isso enquanto sociedade terrícola como um todo, né? Eu, tu, nós, vós, eles, todos precisamos olhar. Mas é uma coisa assim mundial, a gente precisa olhar para isso para mudar essa realidade. O livre-arbítrio pode nos ensinar a escolher fazer o bem ou fazer o mal. Só precisamos ter consciência de que podemos escolher sermos melhores ou continuaremos presos na escuridão. O livre-arbítrio, a ética
E a moral e o respeito são bases a serem atingidas para o desenvolvimento da inteligência espiritual. A gente vê hoje muitos movimentos de muitos irmãos, né, que querem expressar a atividade da consciência no sentido de desenvolver a paranormalidade, por exemplo. E esquece dessa base, desse fundamento, porque quer só chegar já fazendo. E aí não se constrói uma base sólida, se constrói uma base bem complexa, complicada, bamba, aquela estrutura, né? Qualquer ventinho que bate desestabiliza. E assim também é com as nossas comunicações, de uma forma universal. A gente precisa desenvolver a base firme para botar qualquer coisa para cima. Para ter uma inteligência espiritual, precisamos trabalhar nossas duas inteligências já estabelecidas nos campos da terceira dimensão: inteligência emocional e inteligência racional. Desenvolvendo as duas, a gente chega na espiritual. Desenvolvendo, né? Desenvolvendo mesmo. Olhando, modificando, compreendendo, elaborando, burilando. Aí desenvolve o espiritual de luz. É isso que eu tô falando. Quando coloca-se a emoção a serviço da razão, obter-se-á um aumento cognitivo nas funções neuroespirituais. Neuroespirituais. Este aumento cognitivo é o desenvolvimento da inteligência espiritual, que está relacionada a uma importante tecnologia que temos em nosso cérebro, o córtex pré-frontal. Eu falei do lobo frontal e agora eu estou trazendo aqui a estrutura exata, o ponto-chave de evolução da nossa consciência espiritual na fisicalidade, por isso neuroespiritual, que é o nosso córtex pré-frontal. Tá? O nosso córtex pré-frontal é a tecnologia que possibilita o desenvolvimento da inteligência espiritual. É ele que é responsável ali por todas as nossas atividades de função executiva, de como a gente lida, de se a gente reage, se a gente tem um tempo de resposta, de compreensão perante uma situação, de colocar para fora as nossas expressões de forma cautelosa, planejada e não explosiva, né? O que acontece é que a nossa sociedade está com um rompimento desse córtex pré-frontal, dessa estrutura, não leva irrigação para essa parte, porque está só nas outras, e acaba inflamando essa parte, e a gente acaba, então, sendo muito agressivo socialmente falando. Na nossa sociedade há isso, né? Senão a gente não estaria vendo o que está ocorrendo lá, Irã, Israel, toda a galera por trás, né? Estados Unidos, enfim. A gente estaria, se tivesse um córtex pré-frontal, socialmente falando, terrícola, né? De toda a sociedade terrícola, que eu quero dizer, equilibrado, a gente ia estar já na nova Terra. É o córtex pré-frontal equilibrado ou desequilibrado que nos fará alguém ético ou não ético, alguém com moral ou alguém amoral. É por isso que o córtex pré-frontal é a tecnologia que nos permite o desenvolvimento espiritual. Aí o Nortron, quando eu estava lá criando aqui os slides que eu queria trazer o córtex pré-frontal, sem trazer tanta informação da neurociência para não pesar tanto aqui a aula, até tem muitas aulas aqui na playlist de neuroespiritualidade que eu falo muito do córtex pré-frontal na visão da neuroespiritualidade. Acessa lá se tu quer te aprofundar nisso, que vai ser muito legal, inclusive, para esse estudo aqui também, para completar. Depois me conta como que foi, o que tu achou. Então, quando eu estava nesse estudo aqui, trazendo, escrevendo, criando esses slides, o Nortron, ele trouxe uma informação, assim, chegou trazendo a informação. E aí ele traz: os códigos genéticos que constituem as células do córtex pré-frontal foram desenvolvidas
para que vocês pudessem ter aporte tecnológico consciencial para o desenvolvimento da ética e da moral. Está contido aqui no núcleo de cada uma das nossas células, porque está conectado ao setor energético e espiritual, esse código universal, porque é a fonte criadora que cria nossas consciências, certo? Que criou o corpo da Terra, para que a Terra criasse nossos corpos. A informação está na Terra, está em nós. Está aqui, a gente só tem que ativar. Querer ativar. As leis universais estão sintonizadas nos núcleos celulares que abrangem toda a região. Então tá aqui o código, ele acabou de trazer a informação neuroespiritual do nosso córtex pré-frontal. Olha que interessante isso. Eu não sabia disso. Ontem ele trouxe isso. Aí aqui eu trouxe o Júlio César, eu ia falar dele no final, mas achei que tinha que ser falado no início e a gente já conversou um pouco sobre ele, né? Foi ele que esteve aqui, que está aqui conosco, nos conduzindo também a esse estudo de ética e de moral. Eu coloquei ali, né, compêndio de filosofia moral, porque foi ele que criou esse compêndio. Eu até enviei um e-mail para a Federação Espírita, se eles nos conseguissem, né, para ver se eles nos conseguem alguma coisa, alguma obra dele, escrita anteriormente, para que a gente possa desenvolver um pouco, desenrolar mais sobre a ética e sobre a moral aqui no canal, nesse curso mesmo, e levar essas informações ainda mais adiante para dentro de nós, né? Mas aqui eu trouxe algumas informações de quem é ele, que a gente colocou até nesse livro aqui, ó, que é O Caminho de Lótus, tá? Tá na parte de trás ali do livro, quem é o Júlio César. E esse livro é muito interessante porque ele traz muita informação ética e muita informação sobre a moral, sobre o respeito, livre-arbítrio, informações de algumas colônias espirituais que ele esteve já, tá? Se tu tem interesse nesse tipo de informação, eu vou deixar o link do livro aqui embaixo. E aí tu pode acessar essa informação e ampliar o teu aporte informacional, ativar mais ainda os teus códigos de ética, de moral, de inteligência espiritual mesmo. É um livro bem inteligente, bem pequeno e bem inteligente, profundo, né? Pequeno no tamanho, profundo em seu conteúdo. E aí, antes da gente adentrar aqui as perguntas, já que eu falei desse livro, se tu tem interesse nos livros da equipe, que a equipe traz, todos os links estão aqui embaixo. E se tu tem interesse em nos auxiliar a criar, né, dar luz no projeto que Novax está trazendo para que a gente possa realizar os atendimentos fraternos sem troca de moedas, eu vou deixar o link aqui embaixo do Apoia-se e também o link do vídeo explicativo do que é esse projeto. Mas é um projeto que a gente vai desenvolver com eles para atendimento fraterno. Então a gente está levantando esses fundos energéticos, financeiros, para poder fazer esse local, para poder levantar esse lugar, tá? Vai ser um lugar muito legal, de muita cura, e é para todos nós. Então, eu vou deixar aqui. E os livros também são destinados a esse projeto, o valor de troca, né, dos livros. Então, vamos às perguntas aqui. Temos algumas, fiquei bem feliz. Telepatia ocorre somente entre dois seres ou pode ocorrer em grupo? A telepatia, aí eu trouxe essa imagem aqui, né, bem representativa ali dentro da cabeça da moça, todos os planetas, né, do sistema solar. Por quê? Porque a telepatia ela pode sim ser estabelecida entre duas pessoas apenas, como entre um grupo pequeno ou um grande grupo, né? A gente vê muito isso dentro dos movimentos da espiritualidade de luz mesmo. Aqui, quando a gente vai fazer algum trabalho com a equipe,
trabalho de desdobramento astral, né? Projeção para fazer algum trabalho em algum local do planeta, a gente observa eles conversando por telepatia dentro de um trabalho. E eles acabam, então, conversando em grupo, né? Então, a telepatia, ela não é só para uma conversação tete a tete, ela é para um grupo também, um grande grupo também. Pode dar um exemplo real de como funciona a telepatia sem ética? Um exemplo real que já tenha vivenciado, talvez seja essa a pergunta que a pessoa quis trazer. Tem tantos, mas, por exemplo, assim, bem atual, eu diria, bem atual. Quando eu comecei a fazer todo o movimento para trazer o curso de telepatia aqui para vocês, com vocês, o estudo, a gente começou a sofrer uns ataques muito fortes aqui em casa. Mentais, telepáticos, indutórios, para que a gente não colocasse no YouTube essas informações que a espiritualidade de luz está trazendo. Então, funciona assim, né? Eles vêm, chegam e te induzem um monte de pensamento. Induzem coisas absurdas. Se tu acredita nisso, eles conseguiram o que eles queriam. E aí pode ser que tu nem desenvolva mais um projeto, por exemplo. Agora, se tu viu, conseguiu captar, viu que aquilo ali era uma onda dissonante, né? A gente vai aprender a sentir também, conforme a gente vai se desenvolvendo, sentir se aquela onda é positivada ou negativada. E de onde ela vem, por que ela veio. Então, se essa onda chega assim, tá aí um exemplo, né, um exemplo real de como funciona a nossa telepatia sem ética. Outro exemplo seria, já recebi muito isso, tá? De estar fazendo alguma coisa e chega um pensamento assim de alguém que eu reconheço de onde vem, sei exatamente de onde vem. E aquele, amor, tu tá aqui? Ah, tá, tá. Por quê? Um exemplo assim, né, que pode nos levar a compreender o que é uma telepatia sem ética seria a gente tentar induzir alguém a algo pelo nosso próprio bem-estar, pelo nosso próprio bem-querer, né? A gente vai lá e fica induzindo um monte de pensamento para aquela pessoa, para desestabilizar aquela pessoa. Ou um outro exemplo, são tantos, né? Uma pessoa, ela é muito apegada a alguém, tem apego muito profundo àquela pessoa, e nem sabe que tem. E ela começa a fazer uma espécie de obsessão à distância para aquela pessoa, para outra pessoa, né? Então ela tá ali causando uma telepatia sem ética. A gente vai vendo, essa pergunta aqui é bem profunda, a gente vai ver isso ao longo de todo o curso, de todo esse estudo. Qual a relação entre o desenvolvimento da ética e o desenvolvimento da telepatia? Eu acredito que a resposta está em toda essa aula aqui, né? O desenvolvimento da ética, ele é a base para desenvolver uma telepatia saudável. Então, a relação, ela é total, né? Tem que estar relacionado. Gostaria de compreender se a telepatia é um aprimoramento da consciência, assim como a ética é um aprimoramento da consciência. Pode falar sobre isso? Aqui, observando, eu entendo, compreendo que a telepatia ela é sim um aprimoramento. Por quê? Tem o código. Agora, se eu não aprimorar, esse código pode se deturpar. Eu tenho uma consciência, se eu não aprimorar, ela pode ser desconexa. Então, ambas são aprimoramentos, né? E assim a gente encerra o nosso estudo de hoje. O nosso estudo sobre
sobre ética, moral e livre-arbítrio. E eu quero te pedir, carinhosamente, se puder me dizer o que tu achou desse conteúdo de hoje, aqui nos comentários desse vídeo. Traz para mim a tua ideia, a tua filosofia, traz para a gente a tua informação. E assim a gente consegue também desenvolver ainda mais a nossa fraternidade, a nossa humanidade em união, tá bom? E a gente se encontra no próximo estudo, na semana que vem, às 8 horas, na quarta-feira, para dar seguimento a tudo isso aqui, para a gente se desenvolver telepaticamente saudável, tá bom? Um grande beijo e eu respondo todas as perguntas que surgirem nesse vídeo aqui no próximo vídeo, tá certo? No próximo estudo. Até a próxima!